Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou nesta quarta-feira uma resolução que proíbe a realização de atos presenciais de campanha eleitoral causadores de aglomeração, mesmo que sejam em espaços abertos ou semiabertos. E nessa relação estão os comícios, bandeiraços, as passeatas, caminhadas, carreatas e similares, confraternização ou eventos presenciais, inclusive os de arrecadação de recursos de campanha, ainda que no formato drive-thru. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a medida segue a emenda constitucional número 107, o decreto estadual número 33783 e o parecer técnico da Vigilância Sanitária do Estado do Ceará e da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde, informando as dificuldades de realização dos trabalhos em vigilância sanitária por conta dos eventos da campanha, que não tem, segundo o TRE, primado pela contenção da pandemia. Jornalista Beto Almeida, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, adotada faltando apenas uma semana para o encerramento da campanha eleitoral, parece pouco eficaz ou sem resultados, porque deveria ter sido adotada antes das convenções municipais, ou seja, lá no mês de agosto, reforçando naquele momento o trabalho do Ministério Público Eleitoral. A medida, jornalista Beto Almeida, chega tarde demais. Repito, faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições e, claro, os candidatos irão aproveitar os próximos 8 dias para intensificar os contatos com os eleitores, os eventos, em alguns casos com aglomerações, e o TRE tenta inibir essas manifestações com a presença mais massificada da população, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto no interior do Ceará. Mas, Beto Almeida, uma medida que poderia ter sido adotada há 1 mês, 2 meses e evitado aí sim novos casos de coronavírus, chega tarde. Ou é naquela, Beto, antes tarde do que nunca. Bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Eu concordo com você, Luciano. A decisão do TRE proibindo, a realização de atos de campanha em todo o estado que gerem aglomerações, sem dúvida, chega tardia, nesse curto espaço que resta agora até o próximo dia 15 de novembro. Naturalmente, que não vou dizer que ela é totalmente ineficaz, porque isso ajuda a coibir, se não coibir totalmente, mas inibir pelo bolso, inclusive, pelo peso que se tem na aplicação de multas e também no risco de pedidos de cassação, que novos atos sejam realizados, principalmente no afunilamento, quer dizer, nessa fase final do período da campanha eleitoral, quando muitos dos candidatos entram em verdadeiro desespero, correndo contra o tempo, gerando um estresse danado, mas tentando fazer o convencimento do eleitor e querendo apresentar, inclusive, Luciano, um poder de força pelas aglomerações, porque no interior principalmente tem muito disso. Uma carreata no interior, ela não é simplesmente uma carreata qualquer, ela tem que mostrar que tem poderio de pessoas se aglomerando, na quantidade de motos, na quantidade de veículos, no maior quantidade de volume daqueles sons potentes. Então, quanto mais significativo é o poder que tenta passar para o eleitor. Então, eu acredito que nesse aspecto ela tem esse caráter, vamos dizer assim, pedagógico, eu diria, porque proíbe que atos dessa natureza continuem ocorrendo, pelo menos em parte dos municípios, porque até então o que vinha existindo eram acordos, e esses acordos não abrangiam, logicamente, todos os municípios do estado do Ceará. Agora não, com essa nova resolução do TRE, não tem mais essa história de acordo, simplesmente estão proibidas qualquer tipo de atividades que gerem aglomerações. Permitido aí, é lógico, é bom que se diga, eventos em reuniões no limite máximo de 100 pessoas, mantidas aquelas condições, aqueles cuidados de uso de máscara para todos os participantes e o
distanciamento social. Não basta só a máscara, é bom que se diga, tem que manter o distanciamento social mínimo de 1,5 metro. Então, são medidas mais rigorosas que deveriam ter sido adotadas com mais antecedência. Chego agora na reta final, mas cumpre pelo menos parcialmente a sua função. São 7h23. Essa expressão, Beto Almeida, resume bem o que pode acontecer nesses próximos dias. Ou seja, essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral vai cumprir parcialmente o que nós deveríamos ter feito como prevenção, principalmente na área jurídica, antes da campanha chegar às ruas. Mas tem mais fiscalização do Ministério Público Eleitoral, que impõe para postos de combustíveis nos municípios de Aracoiaba e Ocara venderem produtos, gasolina, álcool ou diesel, somente com nota fiscal emitida. Isso é para monitorar quem está comprando esse combustível agora no período da campanha eleitoral. Sátiro Salles. As ações para serem evitadas irregularidades estão sendo ampliadas nesta reta final de campanha eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, por meio da promotoria da 67ª Zona, expediu nesta quarta-feira uma recomendação aos proprietários de postos de combustíveis de Aracoiaba e Ocara, no maciço de Baturité, com orientações sobre a legislação referente às eleições. De acordo com o promotor eleitoral Antônio Forte de Souza Júnior, a distribuição de combustível, sob alegação de contratação de prestação de serviços ou cessão de veículos, sem a estipulação de locais ou percurso para exibição ou destinação de uso de campanha, pode ser considerado crime eleitoral. E ainda a realização de gasto ilícito de recurso, ainda que o veículo beneficiado ostente adesivos de divulgação do candidato. Com este argumento, a Promotoria de Justiça foi bem clara e direta. Os empresários devem se abster de emitir vales combustíveis, ou tickets combustíveis, ou notas, ou qualquer similar para pessoas físicas ou jurídicas, sem a existência de contrato formal e escrito prévio. O Ministério Público Eleitoral impôs outra exigência, o contrato escrito prévio para abastecimento de frotas mediante a vales combustíveis ou tickets combustíveis, com informações das placas dos veículos que serão abastecidos por meio do ticket, identificando a pessoa que receberá o combustível por nome, cadastro de pessoa física ou CPF. Com informações das eleições no maciço de Baturité, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, emissão da nota fiscal com base no contrato assinado entre quem compra e quem vende combustíveis. Mais uma iniciativa para tentar, nessa reta final da campanha eleitoral, fraudes que costumeiramente se repetem, principalmente com a distribuição de combustíveis. Para início de conversa, é bom que se diga o seguinte, que nesta eleição a questão dos combustíveis, o fornecimento de combustíveis para motos, carros que participam de carreatas, de motoatas, de atos de campanha dos candidatos, isso não é crime eleitoral, isso não é nenhuma irregularidade. Está permitido pela atual legislação, sob inclusive a alegação de que se trata, Luciano, de uma contratação de serviço, tá? De uma prestação de serviço, ou mesmo uma compensação pela cessão do veículo, que o dono do veículo está dando para aquele ato de campanha. Então ele está recebendo em troca aí o combustível. Essa decisão do Ministério Público, ou seja, da promotoria lá da 67ª Zona, ela faz essa recomendação especificamente para os proprietários de postos de combustível de Aracoiaba e Ocara. Qual é a exigência aí do Ministério Público, Luciano? É que seja feito um contrato entre os partidos e os candidatos e os postos que vão realizar a prestação desse tipo de serviço, ou seja, dos combustíveis. Exige-se, por exemplo, nessa decisão, que haja maior clareza em relação ao evento que está sendo realizado, a quantidade de veículos, a quantidade de motoristas que estão sendo convidados a participar ou que estão participando do evento, e os próprios donos de motos, de carros, terão que deixar, por exemplo, nome completo, RG, CPF e a quantidade que está sendo doada, no caso, pelo candidato para esses atos de campanha. Claro, isso burocratiza
mais o processo do ponto de vista dos organizadores, dos coordenadores de campanha. Mas, para a Justiça Eleitoral, ganha maior clareza, maior transparência no uso das verbas destinadas para esses atos de campanha. Inclusive, Luciano, afastando aí a possibilidade de que haja, por exemplo, desvio de finalidade, de recursos, né, no uso da verba eleitoral. São 7h29 e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre as eleições no terceiro maior colégio eleitoral, que é Juazeiro do Norte. Tem pesquisa, números e uma nova etapa da corrida pela prefeitura. E também vamos falar sobre a chegada da Força Nacional para garantir mais segurança no município de Caucaia. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h31. Nós vamos continuar falando nessa conversa com o jornalista Beto Almeida sobre essas ações que o Ministério Público Eleitoral e a Justiça estão adotando para tentar inibir nessa reta final da campanha atos que tenham mais aglomerações. Antes da decisão do Tribunal Regional Eleitoral proibindo atos com aglomerações em todo o estado do Ceará, em Campos Sales, a Justiça Eleitoral também agiu, como conta o Almir Fernandes. A Justiça Eleitoral proibiu a promoção de qualquer evento de campanha que gere aglomeração sob qualquer forma ou pretexto no município de Campos Sales. A medida, que atende a pedido do Ministério Público Estadual, engloba eventos que já estavam agendados para os dias 31 de outubro e 14 de novembro, sob pena de multa individual de 50 mil para os candidatos e de 100 mil por partido e coligação, por evento realizado e devidamente constatado. A juíza Carliete Roque Gonçalves Palácio ordenou ainda que as coligações divulguem amplamente as determinações judiciais a todos os militantes através de todos os meios lícitos disponíveis, sobretudo as mídias sociais, no prazo máximo de 24 horas após a efetiva comunicação da decisão, detalhando todas as vedações estabelecidas e dando ciência aos simpatizantes acerca das responsabilizações em caso de descumprimento. O Ministério Público já havia feito 2 reuniões com as coligações, uma delas em 2 de outubro, quando ficou definido que seriam realizadas apenas carreatas com suspensão dos demais atos que gerassem aglomeração. Contudo, por causa do aumento de casos de Covid-19 em 24 de outubro, houve nova reunião para discutir a possibilidade de interromper as carreatas ou pelo menos reduzir a quantidade. Com informações das eleições na região sul do estado para o jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Vamos continuar na região sul do Ceará, porque agora vamos à região metropolitana do Cariri, onde Juazeiro do Norte, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, tem agitação com a pesquisa do Ibope, que chegou nas últimas horas, contratada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação e divulgada oficialmente na noite dessa quarta-feira. Pelos números, Arnon Bezerra está empatado tecnicamente com Gleidson Bezerra e bem distante aparece o candidato do PSDB, Nelinho. Jornalista Beto Almeida, números que mostram aí um cenário de empate técnico e com uma disputa acirrada nesse momento entre Arnon Bezerra e Gleidson Bezerra na corrida pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. A disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, Luciano, promete aí revelar ou guardar boas surpresas ainda nesta fase atual da campanha. Essa segunda pesquisa do Ibope lá para o município mostra claramente 2 candidatos tecnicamente empatados. O atual prefeito Arnon Bezerra, que tem 34% das intenções de voto, e o Gleidson Bezerra, que tem 32% das intenções de voto. Você percebe aí, antes da gente falar isso, vamos lembrar aqui que o Nelinho, né, o candidato Nelinho do PSDB, está com 18%. O que a gente tem que ver aí entre a primeira pesquisa que foi realizada no dia 19 de outubro e essa agora do que foi divulgada, Luciano, é que o Arnon Bezerra melhorou aí o desempenho dele. Na primeira ele estava com 25%, portanto
passou para 34, um crescimento de 9 pontos percentuais. O Gleidson Bezerra também apresentou um crescimento significativo, de 8 pontos percentuais, passou de 24% para 32% das intenções de votos. O Nelinho, o candidato do PSDB que está em terceiro, ele tinha 20% das intenções no dia 19 de outubro, caiu agora 2 pontos percentuais, está, portanto, com 18, mas aí está dentro ainda da margem de erro. Mostra claramente aí que o cenário está aí embolado em Juazeiro do Norte, podemos ter ainda muitas surpresas. Os demais candidatos desidrataram, vamos dizer assim. Por exemplo, a Ana Paula Cruz, que lá na primeira pesquisa tinha 13%, apareceu agora nessa com 5%. O Demontier Cinquentinha caiu de 3% para 2%. Agora também já caiu o número, por exemplo, de brancos, nulos e de pessoas que não responderam. Caiu pela metade. Tinha 8% lá atrás que diziam que não sabiam em quem votar ou iam votar branco e nulo. Agora estão em 4%, o que mostra que o eleitor ele já está relativamente bem definido em relação ao voto que pretende dar para o futuro prefeito de Juazeiro do Norte. O que vale ressaltar aqui também, Luciano, é o seguinte: o governador Camilo Santana, que está apoiando a reeleição de Arnon Bezerra, entrou em cena. Eu não sei se essa pesquisa já pegou esses movimentos recentes do governador Camilo Santana, declarando apoio a Arnon Bezerra, inclusive porque também é apoiado pelos irmãos Ferreira Gomes. Cid Gomes é apoiador do Arnon Bezerra. Arnon, se conseguir essa reeleição, caminha aí para quebrar um grande tabu, que é a não reeleição de prefeitos em Juazeiro do Norte. Eles até retornam, mas não no segundo mandato consecutivo. Retornam depois de uma derrota. Então Arnon tem aí vamos dizer assim, esse tabu para ser quebrado. Mas mostrou claramente a força também dos padrinhos políticos nessa recuperação que ele deu aí nesta pesquisa, nessa segunda pesquisa Ibope. Claro que com esse cenário tão apertado aqui, não tem vantagem, tá? Não tem vantagem. Ele está aí num empate técnico e bem apertadinho com o segundo colocado na pesquisa, que é o Gleidson Bezerra, que é do Podemos, então, e o próprio Nelinho, que só caiu dentro da margem de erro. Então, não podemos ainda dar nada como definitivo lá na terra de Padre Cícero. São 7h38, jornalista Beto Almeida. Esse é um traço da história de Juazeiro do Norte no contexto das eleições municipais. Nunca os eleitores de Juazeiro, desde a instituição da reeleição a partir de 1998, reelegeram um prefeito. E essa eleição tem essa nuance, né? Que, como disse o jornalista Beto Almeida, o prefeito Arnon Bezerra tem aí a oportunidade de quebrar esse tabu de nunca ter sido reeleito um prefeito na cidade de Juazeiro do Norte. Registrar também que essa pesquisa do Ibope, a segunda realizada sobre as intenções de votos à prefeitura de Juazeiro do Norte, ouviu 805 eleitores, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, foi realizada entre os dias 2 e 4 de novembro e tem um nível de confiança de 95%. A pesquisa, contratada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE 07679/2020. São 7h39. Jornalista Beto Almeida, tem a expectativa sobre uma nova pesquisa do Instituto Datafolha para apurar o sentimento dos eleitores da capital na corrida eleitoral? E a semana está encerrando, Luciano, já chegando aí hoje quinta, amanhã sexta-feira, mas ainda tem mais surpresas nesse campo aí das pesquisas, né? Aqui mesmo para a capital. A gente não pode esquecer, por exemplo, que desde ontem e parte de hoje, os pesquisadores do Datafolha estão nas ruas com uma nova pesquisa, a terceira aí, para divulgar a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. É a terceira pesquisa no Instituto, que é contratada pelo jornal O Povo, e a previsão é que os números já sejam divulgados na noite de hoje. Então, haja nervos aí para segurar mais esse resultado que está vindo aí. Essa pesquisa está ouvindo 868 eleitores aqui da capital, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E, lógico, vai medir as intenções do voto estimulado,
do voto espontâneo e a rejeição dos candidatos e também a possibilidade de o eleitor mudar de voto. Bom que diga que na pesquisa anterior, que foi divulgada agora no final do mês de outubro, no dia 28, o resultado deu, por exemplo, Capitão Wagner com 31%, Sarto, o deputado José Sarto do PDT com 22% e Luiziane com 19%. Então, assim, foi a primeira pesquisa que mostrou aí uma troca, né, de posições entre Sarto e Luiziane, que caiu para a terceira posição. Aí o grande questionamento é, esses números, essa tendência vai continuar? Como é que fica então? Ou alguma coisa se altera mais em relação a isso? Então são essas expectativas que estão sendo aguardadas com esses novos números que serão divulgados hoje do Datafolha. São 7 horas e 41 minutos, jornalista Beto Almeida entrando na reta final do nosso bate-papo político, Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará e poderá ter uma eleição no segundo turno pelos números do Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que a cidade tem pouco mais de 220 mil eleitores. Recebe a partir desta quinta-feira homens e mulheres que darão reforço por meio de ações de combate à violência pela Força Nacional de Segurança que desembarca em Caucaia. Nós já havíamos falado disso aqui, Luziano, dos homens, né, das tropas da Força Nacional de Segurança Pública já se dirigem ao município de Caucaia. Chegaram no caso ontem aqui em Fortaleza, foram lá para o Centro de Formação Olímpica e hoje já estão se direcionando ao município de Caucaia. Os homens, né, vão permanecer aqui, dizendo, até o dia 1º de dezembro, ou seja, por 33 dias. Naturalmente não vai se restringir só a Caucaia, embora nesse primeiro momento a única confirmação seja até o momento para o município de Caucaia, porque nós já falamos inclusive que o TSE adiou a votação, né, sobre a aprovação do envio de mais reforços para outros 9 municípios do Ceará, incluindo aqui a capital Fortaleza, 6 no total aqui para a região metropolitana. Mas, claro, isso a gente sabe que vai acontecer. Os homens, no caso, estão chegando a Caucaia por conta de uma determinação, uma preocupação maior com episódios de violência, de atuação mesmo de milícias. E isso, lógico, tudo para garantir a segurança do cidadão, dos eleitores, o respeito à soberania, né, popular, a escolha livre do voto. Então, a presença dá essa maior segurança. E esse reforço enviado por terra de Brasília, foi enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luziano, chega no momento em que Caucaia vive também o seu afunilamento de campanha, onde os nervos estão mais à flor da pele, onde há uma possibilidade de maior incidência de casos de violência. Então, é bom para Caucaia, lógico, dar mais segurança, e nós continuamos torcendo aqui para que logo na semana que vem o TSE, pelo seu plenário, decida também pelo envio de segurança para os demais municípios, os outros 9 municípios que estão aí já previamente acertados para isso. Agora, logicamente esperar que nós tenhamos um pleito tranquilo, é isso que todos querem, que o Sexte seja um pleito tranquilo, apesar de todas as restrições que já existem por conta da pandemia da Covid. Eu quero sair com você de Caucaia para chegar a São Gonçalo do Amarante, porque tem decisão da Justiça Eleitoral sobre candidaturas, jornalista Beto Almeida. Na reta final dessa campanha, Luziano, quem está enfrentando aí um dissabor com a Justiça é a candidata a vice-prefeita de São Gonçalo do Amarante, a Marineide Clementino. Olha só, o TJ impôs aí a candidata, determinou o bloqueio dos bens, imagine você, porque considerou que encontrou indícios de improbidade administrativa com gastos considerados excessivos na época, quando ela era secretária de Educação lá de São Gonçalo do Amarante. Imagine você que chamou a atenção, né, da Justiça gastos de mais de 6 milhões de reais na contratação de serviços de coffee break, Luziano. Para você ter ideia, somente durante o período do lockdown, né, que foi imposto aqui por conta da pandemia,
foram gastos mais de 211 mil reais pela Secretaria de Educação, serviços esses autorizados pela então secretária de Educação Marineide Clementino Braga, que hoje é a vice, né, candidata a vice-prefeita. E constatou-se, por exemplo, que nesse período, quando as escolas, as repartições públicas, que não eram essenciais, que estavam, não nem só essenciais, mas que, enfim, estavam com as portas fechadas, tiveram o seu funcionamento reduzido, ainda assim se gastou mais de 200 mil reais com esse serviço de coffee break. Isso, logicamente, causou estranheza, principalmente na falta de processo licitatório para a contratação desse tipo de serviço. Então, por conta disso, a Marineide teve aí os bens bloqueados, uma situação que não deixa de ser um incômodo, principalmente para quem entra nessa fase final da campanha. É aquilo que eu digo, os candidatos realmente precisam ter muito cuidado com esse tipo de medida para não enfrentar problemas como está enfrentando agora a Marineide lá em São Gonçalo do Amarante. Você conversou demais, jornalista Beto Almeida. Vamos encerrar por aqui o nosso bate-papo político. A você, Beto Almeida, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, Luzinô, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Fique ligada, porque tem mais informações daqui a pouco no Alerta Geral. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.